Boa noite a todos. A Amanda deve gravar. Agora nós estamos iniciando o estudo dessa noite. Boa noite, Rosalina. Da parábola do bom samaritano. Antes que eu inicie com a parábola do bom samaritano, se faz necessário alguns esclarecimentos. Eu tinha colocado na biblioteca para passar um vídeo que incluía o mapa da Palestina nos tempos de Jesus. Mas como não consigo rodar o vídeo, eu dou um pequeno esclarecimento por voz mesmo. Nós vamos encontrar, de um modo geral, a Galileia ao norte, a Samaria no centro e a Judéia mais ao sul. A Judéia, a Galileia e Samaria eram províncias da Palestina que estavam sob o domínio de Roma. Na maior parte do tempo, Jesus estaria na Galileia, mais ao norte ali da Palestina. Estes discípulos de Jesus, eles, na maioria deles, não todos, eram galileus, gente simples, homens do povo, eram humildes pescadores. Já na Judéia ficava Jerusalém, além de Jericó, Belém, Betânia, cidades menores, cenários de suas lições e exemplos, onde Jesus andou muito por ali dando instruções, ações. Já na Samaria, Jesus esteve poucas vezes. Os samaritanos recebiam seus compatriotas com hostilidade. Havia certa divergência entre os samaritanos e os judeus, os galileus, muitas vezes por causa de questões até de religião, de conhecimentos, enfim, havia uma certa animosidade entre eles. Sob a dominação estrangeira, a população assimilara então o quê? Ritos e ideias que vinham a repugnar o judaísmo. Eu vi que havia essa contradição. Seus habitantes da Samaria, eles insistiam que o culto à divindade deveria ser feito no Monte Garizim, onde existira grande templo, que já está destruído, contrariando a orientação religiosa do país, que consagrava o templo em Jerusalém. Então já havia uma discordância, né? Os samaritanos queriam o templo lá, já existia em Garizim, lá em Samaria. Já os judeus queriam em Jerusalém, a turma da Judéia, né? Queria em Jerusalém. Eram filhos da mesma raça. No entanto, separados por conceitos e divergências religiosas. Algo que se repete desde as culturas mais antigas, conforme vemos até hoje as culturas, né, as religiões, algumas se engalfinhando, querendo ser melhores do que as outras. A nação judaica, ainda como informação, era uma teocracia. O que é a teocracia? Segundo Aurélio Buarque de Holanda, é uma forma de governo em que a autoridade emanada dos deuses ou de Deus é exercida por seus representantes na Terra. É uma definição irretocável. Em Israel, o povo era governado por líderes essencialmente religiosos, que baseavam suas decisões políticas, sociais, econômicas, nos textos sagrados. Então, tudo era baseado nos textos sagrados. O grosso volume que hoje conhecemos como Antigo Testamento, por exemplo, era dividido em dois grupos. A lei, chamada também de Torá, e os profetas.
O Torá, que era o primeiro grupo, ele compõe-se de 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é também conhecido com o nome de Pentateuco. Não é o kardeciano, mas é um Pentateuco. O segundo grupo enfecha não apenas os livros deixados pelos profetas, propriamente ditos, como os textos conhecidos como históricos. São esses os documentos que regulavam a vida de cada indivíduo e da coletividade como um todo. Por conseguinte, o estudo, a interpretação e a aplicação das leis às inúmeras situações da vida constituíam questões da mais alta relevância. Os jovens bem dotados consumiam anos e anos debruçados sobre os textos sagrados, sob a orientação dos grandes mestres em Israel, até que se pudessem também ser considerados doutores da lei. Honra suprema e glória máxima estavam em ser escolhidos para integrarem o Sinédrio, local em que Jesus chegou para falar uma vez, deixando muitos doutores da lei de boca aberta. Somente os melhores chegavam lá, pelo talento, o saber e a fidelidade às tradições de Israel, bem como pelas boas conexões políticas e sociais. Era no Sinédrio que todas as grandes e importantes questões eram resolvidas, eram debatidas, e era o que? O órgão máximo do poder político, religioso. Então, eu fiz um pequeno histórico para que nós venhamos a entender o porquê da parábola do bom samaritano, onde havia uma certa rija, né? Uma certa discrepância entre os galileus, de um modo geral, os galileus e os samaritanos. Agora vamos à parábola propriamente dita. Levantando-se um doutor da lei, esse que há pouco eu comentei, que é aqueles que estudavam anos a fios para se tornarem doutores da lei, estava Jesus com um grupo de companheiros dando instruções, quando chegaram um grupo desses judeus que perseguiam, até certa forma, Jesus. E um deles, doutor da lei, para experimentar Jesus, perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: o que é que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. O que Jesus replicou: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, o doutor da lei, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse: um homem que descia de Jerusalém a Jericó. Descia de Jerusalém a Jericó. Eu li certa vez, no livro das palavras, que quando Jesus se referia, descia de Jerusalém a Jericó, essa palavra descia tinha uma conotação importante. Porque Jesus, quando dizia que ia ao encontro de Deus, do Pai, Jesus subia ao monte, subia aqui. Quando fala em descer, quando Jesus nessa parábola fala em descer, quer deixar entender também um significado de que a pessoa já estava indo contra o pensamento divino. Então ele diz: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores
Depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. E quando ouviu, passou de largo, não querendo nem chegar perto, como ele tinha uma coisa para fazer, em outro local não queria perder tempo. Ele visava o quê? Visava, primeiro, a sua obrigação, que ele saíra de um local para o outro, numa missão, vamos dizer, da igreja. Então, ele em missão de igreja, não quis passar, não quis acudir àquela pessoa. Eu vou prosseguir, depois eu faço comentários mais fortes. Do mesmo modo, também descendo, também um levita, chegando ao lugar, vendo-o, passou ao largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, você vê que Jesus aqui não exprime que descia, que ia de viagem. Aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. Chegando-lhe, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: trata-o, e quanto gastares demais, na volta te pagarei. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntou ao doutor da lei. E este respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai e faze tu o mesmo. Isso se encontra em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Agora vamos às considerações. Boa noite, Enio Fernandes, o Dudu, Irã, a Beatriz, a Suzana. Abraços a todos. Se examinarmos atentamente a doutrina de Jesus, veremos em todos os seus princípios a exaltação de quê? Da humildade, da humilhação, do orgulho. As personalidades mais impressionantes e significativas de suas parábolas são sempre os pequenos, os humildes, os repudiados pelas seitas dominantes, os excomungados pela fúria e ódio sacerdotal, os acusados pelos doutores da lei, pelos rabinos, pelos fariseus e escribas do povo, em suma, os chamados heréticos e descrentes. Também que aquele povo, eles eram pisoteados por essas pessoas de maior importância. Isso que se diziam, né? Religiosos. Não conheciam, talvez, ainda, não queriam conhecer a palavra de Jesus. Eles hesitavam porque eles tinham que sair do orgulho deles. E eles não queriam isso, eram muito orgulhosos, se achando como dono, né, de toda a verdade. Então, esse pessoal sofria. Todos estes são os preferidos de Jesus, os sofredores. Como Jesus disse, bem-aventurados, né? E julgados, eles eram preferidos de Jesus e julgados, mais dignos do reino dos céus que os potentados de sua época, que os sacerdotes e administradores da lei, que os grandes, orgulhosos, os representantes da alta sociedade. Quando Jesus disse que é mais fácil um camelo, né, passar por um buraco da agulha do que um rico, porque eles eram muito orgulhosos, eram muito donos de si, donos da verdade, e o povo que ia mais embaixo, coitado, não estava com nada, sempre levando a pior. Aí aqui manda ler uma passagem, o livro a gente vai ler a passagem da mulher adúltera, a palavra do publicano e do fariseu, do filho pródigo, da ovelha perdida, do administrador infiel,
rico e Lázaro, por exemplo, é uma parábola muito bonita, também do rico e do Lázaro, que Jesus sempre procurando pegar aquelas pessoas que ficavam mais nível inferior de grandeza, até monetária, grandeza de conhecimentos. E Jesus então pegava esse pessoal, que ali é que estavam aqueles que tinham as condições de chegar mais próximo às portas do céu do que os outros. Tá? E essa afirmação ela vem confirmar, se confirma com essa sentença do mestre aos fariseus e doutores da lei, quando ele falou: em verdade vos afirmo que as meretrizes e os pecadores vos precederão no reino dos céus. Quer dizer, Jesus está dizendo que aqueles que sofrem, que são avacalhados, eles estariam mais aptos a chegar à porta dos céus do que aqueles outros, que obviamente nós poderíamos dizer que esses teriam menos reencarnações a cumprir, enquanto que os outros, mais orgulhosos, teriam mais reencarnações até o seu aprimoramento e, com isso, demorariam mais a chegar até o reino dos céus, ou seria a felicidade, né? E para que melhore testemunho, e para que melhore testemunho dessa verdade, que parece aos olhos de todos os que penetram o Evangelho em espírito, do que essa parábola do bom samaritano. Porque os samaritanos, quando saíam da Samaria para outras cidades, eles eram apedrejados, eles eram malquistos, mal vistos, ninguém gostava, faziam um pouco caso dele. No entanto, aqueles que se consideravam, né, donos da verdade, senhores da lei, sacerdotes, eles, quando viram o rapaz, né, o homem, caído no chão, ensanguentado, passaram ao largo. Enquanto que o samaritano, que era tido como para todos a escória da nação judaica, é que foi fazer o favor. Por ver que Jesus, como sempre, na sua inteligência, na sua superioridade, ele procurou para exemplificar que alguém que era tido como inimigo do povo, que eram os samaritanos, para fazer ver que todo mundo, todos somos filhos de Deus e que ali estava um bom exemplo, na verdade. Os samaritanos eram o quê? Considerados heréticos aos olhos dos judeus, ortodoxos, aqueles que pegam o livro, lê o livro, que vale a palavra, mas não vale a ação, não vale o sentido da palavra. Lê e diz aí assim, 1, 2, 3, 4, 5. Ele não tem 1,2, 1,3, não tem as entrelinhas, não tem um entendimento. É aquilo e cumpra-se. E muitas vezes se entende errado, até hoje, se entendem errado e fazem-se as coisas erradas. Porque falta o melhor entendimento. Continuando, foi justamente então o samaritano que Jesus escolheu como figura preeminente da sua parábola. O interessante ainda é que a referida parábola foi proposta a um doutor, veja só, um doutor da lei. Ok, Dudu? Fica à vontade, meu irmão. Foi trazida para um doutor da lei, aquele que deveria conhecer tudo, né? Pelos estudos, né? E a um judeu de alta sociedade, eram dois, que para tentar o mestre foi inquiri-lo a respeito da vida eterna. O judeu doutor não ignorava os mandamentos, com certeza não ignorava, tanto é que ele disse os mandamentos. E como os podia ignorar se ele era doutor? Ele era doutor, deveria saber, mas com certeza não os praticava. E aí é que vem a grande história. Todo mundo sabe. Boa noite, Luísa. Boa noite, Flávio. Todo mundo diz que sabe, estuda, mas não pratica. Isso já vem de longe, não é de hoje, né? Aquela história do camarada que das pessoas que desencarnaram, chegam no céu, estou sabendo tudo de lá para o guardião celeste.
lia de tudo que era livro espírita, sabia de cabo a rabo, da cabeça aos pés, todos os livros, mas não praticava nada. Já o outro, que disse que eu lia pouco, porque o pouco tempo que sobrava, ele iria visitar os doentes, ia levar sopinha para os pobres. Foi quando o guardião celeste disse para ele: você fica aqui no céu. Agora você que sabe muito vai reencarnar para praticar o que você aprendeu. E até hoje nós conhecemos, sabemos, né, de fatos assim. A pessoa que lê, estuda, mas na hora da prática fica ao largo. O amor de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força que o Dr. Judeu conhecia, não era ainda bastante para fazê-lo cumprir seus deveres para com Deus e com o próximo. Amava como amavam os fariseus, como os escribas amavam, e como amam os sacerdotes atuais, os padres contemporâneos e os doutores da lei de nossos dias. Era um amor muito diferente e que está oposto ao que preconizou o Filho de Deus. Aquele amor altruístico que Jesus nos trouxe, aquele amar puro do coração, aquele amor de interesse e os demais, os vários amores que vemos hoje em dia. É o amor do sacerdote que, vendo o pobre ferido, despido e espancado, quase morto, passou de largo. É o amor do levita, que também levita era um padre da tribo de Levi, que vendo caído, ensanguentado, nu, esquartejante à beira do caminho, por onde passava, o pobre homem também se fez ao largo. É o amor dos egoístas, o amor dos que não compreendem ainda o que é o amor. É o amor do sectário fanático, que ama a abstração, mas desama a realidade. Salientando na sua parábola essas personalidades poderosas da sua época, gente boa, gente importante, e cujo exemplo é fielmente imitado pelo sacerdócio atual, aí é uma crítica que Karl Barfutel faz em relação ao sacerdócio atual, quis Jesus fazer ver que lesse o seu evangelho, que a santidade dessa gente não chega ao mínimo dos reinos dos céus, ao passo que os excomungados pelas igrejas que praticam o bem se acham no caminho da vida eterna. Isso aí nós temos que pensar e trazer para o nosso dia atual. Vamos pensar que esteja generalizado. Porque talvez, como o contingente de certas doutrinas sejam maiores do que a doutrina espírita, esses contingentes têm uma proporção maior em haver coisas assim não muito boas, né? Não cumpridores das leis, embora muitos conheçam. Há até aqueles que vendem a palavra de Deus, mas não sei se na hora de ver alguém deitado ajuda, mas tem aqueles que ajudam. Da mesma forma também eu acredito, ainda posso ou devo acreditar, que alguns espíritas, ainda que não foram tocados pela doutrina, possam fazer a mesma coisa. Conforme eu conheci uma pessoa que se dirigia, um pouco antes, para o trabalho de paz numa casa espírita, e ele veio me dizer que estava saindo de um caso romântico, que o sujeito era casado com uma outra pessoa, uma infidelidade conjugal. Não querendo julgar a pessoa, mas achei aquilo um absurdo. O camarada que se dirigia à casa espírita para um trabalho de paz, dizendo que saíra um poucos minutos antes, a poucas horas antes, de um caso, né, essa matrimonial.
Quer dizer, graças a Deus, essa pessoa, pelo menos, durou pouco na nossa casa. Foi embora porque se via que era uma pessoa que não ia longe. Quer dizer, tem também na doutrina espírita, conto esse caso rapidamente, para deixar claro, estamos falando mal de doutrina, estamos apenas deixando crer que em todos os setores existam. Agora, eu creio que dentro da doutrina espírita, quando aquela pessoa, não que entra no espiritismo, a pessoa que deixou que o espiritismo, ou seja, a doutrina de Jesus, ou seja, a doutrina de Deus, tenha entrado dentro de si, obviamente vai ser muito mais caridoso, vai ter muito mais amor por aqueles que estejam sofrendo, não é? E às vezes as pessoas não têm nem doutrina nenhuma, nem religião nenhuma. Um colega meu que passou na rua de farda, militar, passou na rua um dia de frio, de chuva, no Rio de Janeiro, e ele fez uma coisa indevida, mas fez. Ele tirou a sua túnica, a sua farda para cobrir o cidadão que estava morrendo de frio. Obviamente, aquilo não pôde ter feito, porque era farda. Era uma coisa militar, né? Um fardamento militar. Ele tinha que preservar por aquilo, mas sem ter nenhuma doutrina, ele fez aquilo. Foi um ato bonito ao mesmo tempo complicado, né? Porque depois ele teve que se justificar perante as autoridades. Então, esse é o amor que Jesus quer dizer, o amor altruístico, o amor que vem de dentro do coração. Não é aquele amor, amor de meia hora, de 10 horas, é amor para sempre. De fato, então, quem é o meu próximo? Senão o que necessita dos meus serviços, da minha palavra, dos meus cuidados e minha proteção. Não é preciso ser cristão, como eu acabei de falar, para se saber de isto que o próprio doutor da lei afirmou em resposta à interpelação de Jesus. Não é preciso ser cristão, não é preciso ter doutrina, isso vem de dentro do coração. O próximo dos feridos foi aquele que usou de quê? Da misericórdia. Da misericórdia para com ele, aquele doente, o rapaz, o homem que estava caído. Ao que Jesus então disse, para lhe ensinar o que precisava fazer a fim de herdar a vida eterna. Vai e faz tu a mesma coisa. É Jesus nos chamando para que nós façamos o bem sempre. Fazer o bem sem ver a quem. Há aqueles que fazem o bem, só aqueles que conhecem. Ou ainda aqueles que têm interesse. Muitos de nós ainda temos esse amor falso, que faz o bem àquele que nós conhecemos, que vamos ter um retorno, ou que vão nos elogiar, ou que vão nos colocar numa posição mais superior perante alguns outros. O amor, o bem, fazer o bem, a caridade, é que nem aquela viúva que está no Evangelho. Eu estou aqui no Rio, não trouxe alguns livros, eu não me recordo qual é o capítulo, e parece que é capítulo 5º do Evangelho, a viúva que saía a fazer caridade, e que quando aquelas pessoas, uma das pessoas a quem ela ajudava, que ela levava mantimentos, importância monetária, roupas, um dia estando ela na sua casa, num chá com as amigas da alta sociedade, e bateram-lhe a porta, ela foi atender, e viu que era uma das suas protegidas, ela pediu, você não me conhece. Não por vergonha do que ela fazia, não por vergonha, mas sim para não se envaidecer. E é isso que nós precisamos aprender, é ajudar a pessoa, fez e sai de fininho, não precisa esperar para dizer, foi ele que ajudou, foi ele que salvou. Isso aí, quando a gente faz um bem, né, a gente não precisa esperar retorno, porque quando nós fazemos um bem, Deus está olhando. E vamos encontrar no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, porque Deus está vendo. Então o que importa é a gente fazer a nossa parte. Não é? Continuando, o que vale dizer, não basta, nem é preciso ser doutor da lei, nem sacerdote, nem fariseu, nem católico, nem protestante,
nem assistir aos cultos ou cumprir mandamentos desta ou daquela igreja para ter a vida eterna. Não é preciso cumprir, viver nas casas religiosas, dia e noite, todo dia. Se sai dali, vira completamente o contrário. Basta ter coração, alma e cérebro, isto é, ter amor. Porque o que verdadeiramente tem amor há de auxiliar o seu próximo com tudo o que lhe for possível auxiliar. Seja com dinheiro, seja moralmente ensinando aqueles que não sabem, espiritualmente prodigalizando afetos e descerrando aos olhos do próximo as cortinas da vida eterna, onde o espírito sobrevive ao corpo, onde a vida sucede à morte, onde a palavra de Jesus triunfa nos preceitos e preconceitos sacerdotais. A mensagem é clara, é límpida, que nem água cristalina. Muitos já leram, muitos conhecem, mas por que estão dizendo, mas essa palestra eu já conheço, de qual é salteado? Por que o Hermes está fazendo essa palestra? Primeiro, que é uma sequência de um estudo que nós temos das palavras e ensino de Jesus, porque nem todos conhecem. E segundo, porque mesmo conhecendo, nem sempre conseguimos seguir os ensinamentos, não é verdade? Se a gente vê alguém assim, sem se lembrar, puxa vida, a palavra do bom samaritano, então nós vamos ajudar. Ah, mas eu não vou dar dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não quero dar dinheiro. Mas faça uma oração, mentaliza a paz para a criatura. Nós não vamos carregar ninguém nas costas, cada um carrega a sua cruz. Nós não vamos absorver ou pegar o problema dos outros para nós. Não vamos atender uma pessoa, um atendimento fraterno, quando a pessoa começa a chorar, nós vamos chorar juntos. No final das contas, a pessoa vai ficar até aí, cara. Ele vai me ajudar ou vai piorar meu caso? Então nós temos que ter calma, tranquilidade. Uma palavra amiga que se dá a uma pessoa que necessita, estamos sendo samaritanos. Dentro da palavra, dentro dos ensinamentos de Jesus. Então Jesus, deixa eu ver como é que está aqui o tempo, dá tempo ainda. Ele faz então o livro aqui, aliás, Carrebar Schutel, ele faz um apanhado finalmente, para finalizar, dando alguns pareceres importantes que vale a pena nós entendermos. A palavra do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus. O viajante ferido é a humanidade saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo. Isso até hoje nós vemos. Nós vemos aí idosos que pagaram aí impostos a vida inteira e agora vão se aposentar com pouquinha coisa. Se é para um hospital, tem que esperar filas. Não é então o que acontece? Aquelas pessoas que contribuíram o tempo todo e, no entanto, não, aí tem dinheiro para tudo, menos para o hospital, menos para as escolas, essas coisas todas. Então são pessoas que tiram dinheiro da humanidade, saqueia. O povo está sempre sendo saqueado desde aquela época, vem sendo saqueados. Né? Então essa é a humanidade, né, que é o viajante ferido, que Jesus está interpretando, ou está colocando como sendo a humanidade. O sacerdote e o levita, eles significam o quê? Os padres das religiões. Quando ele fala padre, daí isso que é só padre católico. Ele se refere aqui no... O telefone que tocou, mas já atendi na outra sala. Então, ele se refere aos... Não é para mim não, gente. Ele se refere justamente aos caciques das religiões, né? Que em vez de tratarem dos interesses da coletividade, trata dos interesses dogmáticos e do culto das suas igrejas. Quer dizer, alguns, não são todos, obviamente,
Tem igreja que ajuda muito a necessitado, mas é sempre um pouquinho para lá e um pouquinho para cá, segundo alguns falam, né? Ajuda, mas tem aquela coisinha, não é bem assim, né? Não vamos entrar em detalhes, porque nós não estamos aqui para a própria doutrina espírita nos ensina. Cada qual na sua hora, no seu tempo. Podemos de jeito nenhum pensar em falar de alguém. Boa noite, o Alex. Alex Silva. Alex. Continuando então, mais uma interpretação. O samaritano, aquele que ajudou, que se aproximou e atou as feridas, deitando nelas azeite e vinho, o samaritano é Jesus. Quando se refere assim, a palavra do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus. Verdadeiramente ao Mestre. Jesus. O azeite é o símbolo da fé. O combustível que deve arder nesta lâmpada que dá claridade para a vida eterna. O azeite, olha só. O azeite que é o símbolo da fé, que é um combustível que mantém acesa a lâmpada, a lamparina, que vai clarear os caminhos para a vida eterna, vai clarear, vai nos trazer o conhecimento, a sabedoria, a luz que nos guia para a vida eterna. Ou seja, que seria a doutrina do Mestre. Os ensinamentos, como eu disse, a doutrina, seu Evangelho, ali está, que vai fazer com que nós aprendamos e tenhamos fé na vida futura. Jesus disse em frente a Pilatos, quando Pilatos lhe perguntou se ele era rei, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Já dizendo, preconizando que o mundo é futuro, a vida eterna, não é esse mundo ali, naquelas badernas, naquelas confusões que tinha e que vivemos até hoje. O vinho, ele faz referência como sendo o suco da vida. É o espírito da sua palavra. Não é a letra que se lê e fica por isso mesmo, que se decora, mas não se cumpre. É o espírito, é o suco da palavra, é a interpretação da palavra, que muitos ainda detêm uma certa ignorância, ou talvez não querem compreender a palavra. Dizem assim, assim, pronto. Mas vamos ver o que é assim, assim, se realmente é assim e assim. Temos que pesquisar bastante, ver bastante, para poder entender. E não é de uma hora para outra, obviamente. Os 2 denários, se lembra que o samaritano deu os 2 denários, né, dados ao hospedeiro para tratar os doentes? O que seriam esses 2 denários? Significariam a caridade e a sabedoria. A caridade por ajudar a uma pessoa desconhecida, que talvez até tivesse aquela contrariedade entre a Samaria e a Galiléia, por exemplo, né? E a sabedoria também, porque ele foi sábio em reconhecer que deveria fazer o bem, deveria ajudar o próximo. E o mais que o mais que o enfermeiro gastar resume-se na abnegação, nas vigílias, na paciência, na dedicação, cujos feitos serão todos recompensados. Ou seja, a abnegação, as vigílias, na paciência, que nós ainda deixamos tão para trás a paciência. Nós exercitamos tão pouco a nossa paciência. À toa nós estamos brigando, dando soco, dando tiro. Por quê? Quantos casais se dissolvem, quantos casamentos se dissolvem pela falta de paciência, pela compreensão, pela falta de fé. Outros, na dedicação, que não dedicam, vão às casas espíritas, no nosso caso, e está ali, faz aquele social, mas quando começa a dizer, vamos visitar uma casa assim que só tem gente doente, gente mentalmente atrasada,
Aí a pessoa já começa a perder aquela dedicação. Ah, eu não tenho tempo hoje, eu vou amanhã, né? Como aquela parábola mesmo, que Deus enviava, né? Em comparação de Deus com o rei na terra, que enviava lá os seus emissários para convidar para a ceia, né? E eu dizia, eu não posso, eu não tenho tempo, porque falta dedicação. Quando nós assumimos uma posição, seja em qualquer doutrina, seja na nossa casa, no nosso lar, no trabalho, quando nós assumimos com dedicação, nosso trabalho sai certo, vai sair correto e nós todos seremos recompensados. Mas, no entanto, tem gente que não se dedica e quer ser recompensado. Aí é complicado, não é isso? Fica muito complicado isso. Enfim, para encerrar, o hospedeiro representa os que receberam seus ensinos, né? O hospedeiro, o homem que aceitou ali, porque reparem que é pena que o desenho não vou poder passar. Eu consegui no YouTube, e como eu coloquei na biblioteca da sala, do Paul Talk. E eu cheguei um pouco antes, estou tentando passar desde 7 horas e eu não conseguia. Aí eu procurei um help e ele disse que os vídeos estão com problemas. Então, eu queria trazer o vídeo para ficar bem mais marcado. Mas nem por isso eu digo aos amigos que procurem no YouTube, né, www.youtube.com.br, procurem a parábola do bom samaritano, que tem três filmezinhos. Parece que é 2 de 9 e um de 6. Vocês vão ver bem bonitinho, né? É filme assim dos desenhos, mas falado, obviamente, em português, que a pessoa ouve e se encanta com aquele filme, as instruções bem ditas, bem dialogadas, resumindo não, falando mais do que eu estou falando. Eu estaria resumindo, e ali estaria bem completinho, bem bonitinho, tá? Vai no YouTube, eu recomendo, YouTube, e aí se coloca, está bem bonitinho. Então, para terminar, o hospedeiro, né, do que recebeu, apesar de não ser samaritano, era da uma outra turma, que ainda havia divergência, ele recebeu. E aqueles que estavam dentro do bar ainda falaram, vem cá, você vai atender um samaritano? Nós somos galileus, você vai atender um samaritano? Qual é a tua? Mas o camarada atendeu, porque o samaritano trouxe, não o samaritano, uma outra pessoa, né? O samaritano que trouxe a pessoa que tinha sido machucada. Mas o pessoal reclamou, você vai atender esse samaritano que trouxe esse doente? O camarada aceitou. Então esse hospedeiro, né, representa o quê? Os que receberam os ensinos, aqueles que entenderam os ensinamentos de Jesus. E os denários, né, o dinheiro dado mais tarde, para custearem, para cuidarem do viajante ferido e saqueado. Porque tudo isso está englobado. O hospedeiro, os denários, tudo como aquele algo mais que estaria previsto dentro da parábola. Essa parábola, eu gosto dessa parábola, acho muito bonitinha, tem muitos ensinamentos, como todas as outras. As palavras de Jesus são cheias de ensinamentos. A questão é a pessoa usar, entender e praticar. Então eu vou pedir desculpa aos amigos por não passar o filme, como era previsto e anunciado, mas infelizmente o Paul Talk nos fez essa brincadeira com a gente. Mas recomendo. Vou botar aqui, ó, www.youtube.com.br. Nesse site, quando abrir, vocês botam parábola de Jesus, ou botam parábola do bom samaritano, e aparece uma, então vai ver 1 de 3, 2 de 3 e 3 de 3. Né? 1/3, 2/3, 3/3. Assistam, que é interessante. Vocês vão assistir e vão ver que eu falei mais ou menos igual, ou melhor, semelhante ao que ele queria dizer, com um pouco mais de informação. Alguma dúvida, gente? Alguém gostaria de dizer alguma coisa?
Com desenho, Luísa. Isso é um filmezinho. É com pessoa, é desenho de pessoas, não é bichinho, não. É pessoas. Sincero, como se fosse. O homem é. Depois vocês assistam, depois, com calma. Tenta, Amanda, vamos tentar. Eu não sei se você. Me disseram que não. A Amanda vai tentar passar o filme, tá? Eu já tentei por aqui, a tela fica preta e não abre. Infelizmente. Mas se eu fosse passar, eu ia encerrar um pouco antes. Boa noite, Balque. Aquele abraço. Eu ia encerrar um pouco antes, que eu iria estourar, né, o horário. Vamos ver se a banda vai dar sorte. Eu não consigo dar sorte. É tão bonitinho, né? É porque a tela fica preta e não aparece. Isso que eu passei esse filme já preocupado que pudesse haver alguma coisa de errado. Eu passei esse filme já faz umas duas semanas, ou 3. Estava tudo certinho, eu cheguei a visualizar, estava tudo bonitinho, mas de repente desse problema. Se alguém quiser fazer alguma colocação, a palavra está em aberto, pode levantar a mão, alguma dúvida dentro da parábola, algum reforço. Ficamos à vontade. A Amanda está tentando, viu, gente, passar o vídeo, o filmezinho. Não dá certo, pois é. Para tirar a tela preta, vamos clicar aí embaixo, lado direito, onde está escrito Hide, H-I-D-E, que em inglês significa também esconder. A gente clica que a tela desaparece. Show mostra, a Adriana tentando mais uma vez. E pior que o filme está passando, viu, mano? Está passando, mas não aparece. Muito bem, queridos amigos. Alguma coisa, alguém quer comentar, falar alguma coisa? Nosso amigo Malco chegou agora, mas se tiver algum comentário sobre a parábola do bom samaritano, querem incorporar alguma coisinha a mais, uma dúvida do Flávio. Vamos ver, Flávio. Vamos ver se nós podemos resolver. Você quer digitar ou quer falar? Pode ficar à vontade. Esse grupo é do céu de... Ah, tá, entendi. Então, o grupo é o seguinte, o Flávio. Nosso grupo chama-se espiritismo.net. Que, por sinal, agora dia 31, nós fizemos 15 anos de atividades na internet. Fizemos uma festa, tivemos um encontro aqui no Rio. Eu estou no Rio, eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e vim para a festa. 15 aninhos, né? Debutantes. Esse grupo tem várias salas. Além dessas salas, no Espiritismo Net Brasil, tem atendimento fraterno, temos outros estudos aqui nessa sala e estudos em outras salas, como vibração também. Espírita de todo o mundo, não só do Brasil, porque há colegas brasileiros, obviamente, que estão no exterior, que também sintonizam aqui as nossas salas, bem como outras salas também, aqui no Pau Talk. De modo que o CELD, ele usa a nossa sala, esta sala aqui, para transmitir as suas palestras. É como é que você, entre aspas, um convênio, né? Morando no Jardim América, tá legal. Eu não conheço mais o Rio de Janeiro, Jardim América. Eu estou fora do Rio há 43 anos, 45 anos. Agora sou cariúcho, moro em Porto Alegre. Não me lembro bem do que é o Jardim América, mas eu sei que é aqui no Rio. Então o CELD usa esta sala para os seus estudos, suas palestras. É como se fosse um corrimão, porque esse grupo, Espiritismo.net, nasceu no CELD, né, com as pessoas do CELD que fundaram, que hoje em dia é um grupo, é uma equipe que temos até CGCs, é uma sociedade, não sei o nome que diz, eu sei que tem até o CGC, já virou uma firma. Então, a evolução que vem tendo, atualmente parece que contamos com mais de 80 operadores aqui em nossas salas. Tá bom, ô Flávio? Nosso site é esse aqui, ó, www.espiritismo.net.
Aqui você encontra todos os nossos trabalhos, todas as nossas salas, todas as nossas tarefas. Alguém gostaria de mais alguma informação dentro do tema? Ou mesmo alguma dúvida na Penha? Legal, tudo bem. Seja um bom cristão, não? Bom espírito, bom. Procuramos sempre ser da melhor maneira possível, um homem de bem, né?